Bom dia, pessoal! Bom dia, meus queridos! Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui em plena sexta-feira. É sexta-feira agora, toda sexta, 9 horas da manhã. Nós temos um compromisso, eu com você, você comigo, e a gente vai seguindo aí nas nossas lives temáticas. Gente, deixa eu falar para vocês, está muito bacana porque a gente tem recebido muito, muita sugestão boa, sabe? Então, eu quero dizer para você que esse tema de hoje, adolescentes em casa, como lidar com essa fase? Como lidar com o adolescente foi uma sugestão de tema na nossa caixinha de pergunta. Todo início de semana a gente está fazendo a nossa caixinha com sugestão para que você coloque aí a sua sugestão, mande para nós vamos estudar e trazer para vocês. Tivemos outros temas também, mas o Senhor me tocou para ministrar esse, depois os outros também sugeridos, a gente vai estar abordando aqui para vocês. Mas eu quero perguntar, como é que você está? Tudo bem? Adolescentes em casa, como lidar com essa fase? Obrigada, Dani. Esse é o nosso tema. Olha, eu quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live vai para o canal do YouTube. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, ou até mesmo pelo Instagram depois, né? Que a gente vai deixar gravada, tem aí um bom momento de encontro com o nosso Deus. Sou missionária Valéria Dias, para você que ainda não me conhece, é novo aqui. Olha, o nosso canal no YouTube está crescendo muito, eu estou muito grata e feliz ao Senhor por isso, mas você pode ajudar a crescer um pouquinho mais, você pode se inscrever aí. E aí, você que já está aqui, depois você vai lá acompanhando mais vídeos que nós temos de outros projetos que nós temos aí. Mas vamos começar falando? Então, eu quero falar para você hoje especificamente para mãe. Mãe, às vezes, isso geralmente, né? Não é 100% não, mas geralmente são as pessoas, é a mãe que passa mais tempo com o adolescente, com os filhos, quem tem o maior contato. Claro que tem muitos pais também presentes, mas eu quero falar com você, mãe, que está aí com seu filho criança ainda, e já está preocupado, meu Deus, quando chegar na fase da adolescência, como é que vai ser? Quero falar para você, mãezinha, também, que às vezes já está nessa fase, seu filho está dando um pouquinho de trabalho, está sendo uma fase difícil, com muitos desafios. Então essa live também é para você. É para você que está conseguindo aí ter uma boa convivência, né? Nem todo adolescente precisa, essa fase precisa ser uma fase de rebeldia. Mas se você acha que o seu filho está tendo esses sintomas de rebeldia, por que será? Vamos identificar? Vamos conversar sobre isso? Quero falar para você também, mãezinha, que hoje talvez os seus filhos já estejam grandes e você se culpa por tanta coisa que aconteceu, que hoje você vê que podia ser diferente. Enfim, eu quero convidar todos vocês para a gente trazer essa live sem sentimento de culpa, sem cobrança, sabe? Sem ser uma coisa que vai te massacrar, mas uma coisa que vai fazer a gente refletir de coisas que a gente pode mudar, ainda dá tempo, de coisas que, se já passou o tempo, a gente vai se libertar da culpa, porque mãe também erra, pai também erra, e os filhos também erram, né? Para nós que às vezes estamos em posição de liderança na igreja, então essa live hoje é para todos nós, e hoje mais do que nunca eu quero ter essa live de reflexão. Eu quero começar lendo aqui dois salmos. Em 2 salmos que vai falar sobre os filhos, especificamente sobre os filhos. E mais uma vez eu quero agradecer por vocês que estão participando aí comigo das caixinhas de pergunta. Nós temos a live toda quarta-feira, uma pausa para um café, que tem sido uma bênção com os nossos convidados. E agora,
também nas sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Eu quero dizer que hoje vai ser uma roda de conversa. Você que está aí do outro lado, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, mas depois, quando você assistir, pode mandar para mim no meu direct, pode entrar em contato comigo se você quiser conversar mais sobre esse assunto. Com mães, com pessoas que querem aprender, querem crescer e querem curar. Então nós vamos ler o Salmo 127, que vai falar no verso 3 assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Bom, pode ser que você já tenha assistido algumas lives minhas que falam sobre esse tema, que a gente já abordou até em outros temas, mas que a gente acaba falando sobre os filhos. Eu sempre digo que os filhos não são nossos, nós somos mordomos. A gente tem que educar, a gente tem que criar, a gente tem que entender que são do Senhor. Entender também que nos foram dados como herança, e tudo que Deus nos dá, tudo que Deus manda é coisa boa. Deus não manda presente ruim para ninguém, não dá presente estragado. Então, o seu filho é bênção. O seu filho é bênção. E a fase da adolescência, a gente vai ver aqui que é uma fase de descobertas, de incertezas. Por isso que às vezes dá muito choque, que é muito do novo, de quem não tem experiência nenhuma, mas que acha que sabe tudo. Com aquela pessoa que já é vivida, com o pai, com a mãe, que já passou por muita coisa nessa vida. E não quer que eles cometam os mesmos erros que a gente cometeu. Então, esse versículo vai falar que os filhos são herança do Senhor, né? E também no Salmo 128 fala que, no verso 3 também fala: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos, sim, os teus filhos, sejam crianças, adolescentes, jovens, para sempre filho. Não existe ex-filho. Mesmo que talvez já tenha partido dessa vida, nunca vai ser ex-filho. E os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. 2 versículos lindos que nos fazem entender que são bênçãos, independente da fase que estejam vivendo. Como eu disse, a adolescência, todo mundo que já chegou na fase adulta passou pela adolescência. Ah, mas eu nunca dei trabalho para os meus pais. Mas talvez você foi um adolescente reprimido. Ah, mas na nossa época, muita coisa não tinha. Os nossos pais talvez não tivessem o ensinamento que nós temos hoje. Então, por isso que muitas das vezes a gente não pode agir como os nossos pais agiam. Se o seu pai foi um excelente pai, uma excelente mãe, ok, bacana. Copie esses exemplos. Mas se você teve uma adolescência de traumática, se você teve uma adolescência com muito choro, se você teve uma adolescência de muitos nãos, muito negativa, você pode fazer diferença. Hoje nós estamos aqui, não para que eu ensine vocês, mas para que eu compartilhe algumas coisas com vocês, que eu possa compartilhar experiências que eu tive na minha adolescência, experiências que eu tive com os meus filhos, experiências boas, talvez alguma não tão boa, mas que você sabe, na verdade, talvez você não saiba, né? Eu tenho que entender isso, que Deus está mandando muita gente nova para cá. Os feedbacks que a gente tem recebido do YouTube têm sido muito bacana. Mas uma coisa que eu tenho por convicção, eu não posso falar da vida de ninguém. Eu tenho que falar das minhas experiências. E eu também não posso falar daquilo que eu não vivo, e eu tenho que viver aquilo que eu falo. Então, se você me perguntar, irmã Valéria, você já errou com seus filhos?
Já. Muito. Bom dia, Pati. Errei muito com os meus filhos. Você já pediu perdão? Já. Já pedi perdão para os meus filhos. Você já perdoou seus pais de coisas que fizeram com você? Também já. E aí, por isso que eu disse que não é ninguém ensinando ninguém, é a gente trocando experiência. Então, para você que está aqui ao vivo, vai comentando comigo aí. Então, a adolescência é um período de transformação. É um período que eles não são nem mais crianças e não são jovens ainda. Por exemplo, se você entende, meu filho já cresceu, ele já é adolescente, e no dia das crianças você não der um presente para ele, tem adolescente que vai cobrar. Ô mãe, você nem lembrou de mim, ô mãe, o meu presente. Ué, mas não são mais crianças. Mas se você fala, dá uma ordem de comando, eles vão falar, eu não sou mais criança. Ou seja, nem eles sabem ainda. Nem eles estão convictos ainda. Fala se você já passou por isso. Então, eles não sabem a fase, na verdade. E se você trata como criança, eles querem ser tratados como adultos. Se você trata como adulto, eles no fundo sentem ainda, porque é a fase de transição, de buscas. O que eles estão buscando? Muitas das vezes nem eles sabem o que eles estão em busca. É uma fase de incerteza, de insegurança, de conflitos internos. E nós, como pais, não estamos aqui para acusar, para cobrar além da conta. Nós estamos como pais, como mordomos desses filhos que um dia nós vamos apresentar ao Senhor. Nós estamos aqui como capacitadores, como ajudadores, como mentores. Que os nossos filhos possam se espelhar em nós. Que os nossos filhos possam ter exemplo nosso. Eu também já errei muito, amiga, e me culpo por isso. Hoje não mais. Eu já me culpei. Mas é um processo também de nós pais nos libertarmos dessa culpa, de resgatarmos algumas coisas. Claro que nem todas as coisas a gente vai ter como resgatar, buscar, trazer de volta, mas a gente pode fazer diferença agora. O que os nossos adolescentes precisam é de direção. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre limite e afeto. Nós temos que dizer não e ao mesmo tempo com amor. É a nossa balança. Balança do equilíbrio. O equilíbrio necessário. É a gente colocar, ponderar. Mas se eu não fizer isso, ele vai criar trauma de mim. Mas eu tenho que fazer, que meu pai me disse tanto não que eu fiquei traumatizada. E aí você começa a dizer muito sim. E tá errado, porque a gente tem que pôr limite. Sabe, na Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama? Nosso Deus, o nosso Pai. Então, se nós queremos, se nós amamos, na verdade, os nossos filhos, a gente tem que colocar limite, a gente tem que corrigir, a gente tem que direcionar. Mas é claro que é tudo com amor. Eu ouvi muito assim, posso isso? Não. Por que não? Por que não? Porque você tem que me obedecer. Muitas vezes eu não tinha uma explicação do porquê não. Isso me fez falta. Eu queria entender, eu era curiosa. Então, primeira coisa, vamos dizer não. Mas por que não? Olha, não porque você é crente. Não porque Deus não agrada, mas por que Deus não agrada? Será que ser crente é ruim? Porque eu não posso fazer nada? Não, não é isso. A gente tem que explicar o porquê não, mas de uma forma correta. Não colocando Deus como ruim, não colocando Deus como um carrasco, como ele vai bater na gente e vai castigar a gente. Minha amada,
tá dando aqui a ideia da gente fazer essa live aí na rede vizinha. Eu não sei fazer. Seria bom, já me falaram isso, mas eu não sei. Uma pena. Mas quem sabe, né? Eu consiga aprender. Mas a gente vai aprendendo aí. Mas bacana, se vocês tiverem como compartilhar, eu agradeço. A paz do Senhor, missionária Valdirene. Deus abençoe você. Então, é esse limite. Aí você fala assim, mas eu quero criar o meu filho como meu amigo, eu quero ser amiga da minha filha, eu quero ser amigo do meu filho. Tudo bem, nós temos que ser amigos dos nossos filhos, sim. Mas ser amigo dos nossos filhos não invalida a posição de responsabilidade de pai e de mãe, de educadores. Nós podemos ser amigos, sim, devemos, mas nós temos que lembrar que nós somos os educadores dos nossos filhos. Nós somos a autoridade que os nossos filhos têm que ter. Gente, eu fico admirada de ver, e não estou aqui para fazer julgamento. Bom dia, missionária Jaciara. Não estou aqui para fazer... não é sobre isso, não estou aqui para julgar. Mas eu fico admirada de ver que crianças hoje não têm limite. Você tem que falar para a criança assim, por favor, eu preciso mexer aqui no celular, eu tenho que responder, eu tenho que atender, por favor, você me libere, e a criança pega a birra. Eu fico espantada. Se quando criança já não tem autoridade sobre o filho, como vai ser quando crescer um pouquinho mais? Quando estiver na fase da adolescência? Então, os pais são as primeiras autoridades que os filhos reconhecem. E os pais ensinam com amor, colocam limites com amor. E a gente sabe que lá fora não vai ser assim. E todos nós temos que ter respeito à autoridade. Não importa que tipo de autoridade. Autoridade do patrão, autoridade na política, autoridade eclesiástica. Todos nós temos uma autoridade sobre nós. Nós temos que aprender a respeitar. E isso começa de berço. Então, filho pode e deve ser amigo. Mas o pai e a mãe não podem deixar de ser autoridade. E eu já quero dar um exemplo aqui da minha vida. Quando eu era adolescente, jovem mesmo, e para casar, eu sempre tive a minha mãe como minha amiga. Quem já ouviu falar aí da minha mãe, ela é uma pessoa muito simples, não tem estudo, mas tem uma sabedoria muito grande. E ela me deu essa liberdade. E o que acontecia? Se eu falasse, mãe, eu vou ali, no meio do caminho, extraviava, encontrava com uma amiga, eu ia para outro lugar, eu tinha que chegar em casa e contar para minha mãe. Às vezes eu tinha que confessar algumas coisas para minha mãe que eu ia apanhar. Eu apanhei. Às vezes eu ia ficar de castigo, às vezes ela ia ficar triste comigo, mas eu não conseguia mentir. Tamanho foi o grau de intimidade, de amizade e de autoridade que ela me deu. Eu preferia eu mesma contar para ela do que alguém ter me visto e alguém contar, e eu ficava morrendo de vergonha se alguém falasse para ela que eu havia feito algo que eu não havia acordado com ela. E minha mãe muito sabiamente me ouvia. Depois vinha palavra de reprimenda. E nem sempre também era reprimenda, né? Às vezes eu falava com ela e não tinha nenhum problema eu ter feito algo, mas quando eu havia feito algo errado, mesmo assim eu contava. E por que muitos filhos não contam as coisas para os seus pais? Porque às vezes, a gente vai falar isso aqui, mas eu já estou trazendo. Às vezes o filho tem tanto pavor, ele tem tanto medo dos seus pais que eles não contam. Preferem confidenciar para outras pessoas.
porque o pai não é referência, a mãe não é referência para esse filho. E ele acaba contando para outras pessoas. Às vezes o pai vai saber da boca de outras pessoas. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que trazer, sabe, para nós essa questão da escuta, de escutar o filho. Às vezes você já sabe o que ele vai falar, mas escuta. Tenha esse cuidado. Gente, obrigada, viu? Vocês estão compartilhando a live, obrigada. Então vamos fazer uma pausa aqui? Vamos para andar mais para algumas pessoas? Vamos aproveitar aqui esse intervalinho aqui? Eu vou beber uma aguinha, você aproveita para mandar. Paz do Senhor, missionária Tati. Tudo bem, querida? Nós temos que dizer não. Como eu disse sobre o equilíbrio, a gente tem que dizer não com amor. A gente tem que dizer não, o não explicativo. Não aquele não de ordem. Não aquele não de imposição. Mas aquele não mostrando cuidado. Mãe, eu posso ir em tal lugar, em tal festa? Não, olha, deixa, antes mesmo de dizer o não, vai fazendo ele entender, ele pensar. Isso eu fazia com os meus filhos. Por que você quer ir lá? Ah, mãe, todo mundo vai estar lá e tal, tal, tal. Como que vai ser? Faça ele entender que não é o ambiente para ele, que Deus não vai estar lá, que não vai ser um ambiente onde nós devemos estar. Não, porque não? Porque Deus não vai agradar. Pronto, mas por que Deus não vai agradar? Falo não com amor. Falo não explicando. Olha, meu filho, lá só vão tocar músicas que não vão fazer bem para a sua alma. Lá é um ambiente tóxico. Lá não é o ambiente dos seus verdadeiros amigos. É isso. É isso aí, missionária Tati. Ela faz isso com os filhos, explica bem direitinho. No final, eles vão entender e vão falar, é mesmo, mãe, não vou não. Prepara uma oportunidade para eles terem uma outra opção também. Poxa, vai ter uma festa legal nesse dia. Ele vai ficar em casa, ele vai ficar imaginando, todo mundo vai estar lá nessa festa, os meus amigos, eu estou aqui. Tem nada nem gostoso para comer nessa casa. O que você pode fazer? Prepare alguma coisa diferente. Faça para que naquele intervalo que ele estaria nesse ambiente, esse lugar que não era propício para ele não vai ficar pensando nisso. Crie um ambiente saudável. Prepara uma outra festa. Chama um coleguinha para vir. Faça um momento diferente. Não frustre. Não é sobre frustrar os planos. Mas é sobre você trazer algo diferente, uma visão ampliada para eles. Aí, olha, a missionária Josiara também fez com os filhos, é isso. Mas, gente, eu amo essas lives temáticas por isso, porque é uma troca, né, de experiência. No dia de uma festa, vai com eles para outro lugar, faz um passeio, faça isso. Mas mostre para eles que o não é benefício, não é castigo. Que o momento agora, o não que você está trazendo para eles é cuidado, é zelo, é porque você os ama tanto, é com amor. A nossa vida tem que ser pontuada com amor. Eu já contei também uma experiência, mas para você que é novo aqui, eu falo sobre o filho, a gente fala, a casa é nossa. Será que é nossa? Será que a gente deixa os nossos filhos ouvirem os louvores? Não estou falando de música. Estou falando do ensinamento que você tem que dar para os seus filhos. Eles se sentem pertencentes a essa casa?
que você fala que é a casa da família? Será que os seus filhos se sentem pertencentes de poder ouvir um louvor diferente? Fala sério, gente, o louvor de adolescente é totalmente diferente do nosso. A playlist deles não é igual a nossa. Não é mais do 3 palavrinhas, porque já não são mais crianças. São as músicas mais animadas, são, né, mais altas. Será que o seu filho pode comer o que ele gosta? Não, mas aqui em casa a gente toma cuidado com a saúde, é alimentação saudável, é isso, aquilo. Ok, isso é bacana. Mas será que tem que ser chato todo dia? Gente, vamos ser sinceros. De vez em quando a gente quer comer uma batata frita. O que você quer dizer isso, não, Valéria? Pois é, isso me veio fresquinho agorinha mesmo, não está nem aqui na pauta do que eu anotei para falar com vocês. Faça o dia deles. Faça o dia diferente em família. Procure saber o que seus filhos gostam. Aqui em casa é estrogonofe. Posso fazer sempre estrogonofe que eles vão amar. Faz o dia, proporciona para eles, mostra para eles que eles também têm vez, têm voz, que eles também são importantes. Olha, sábado, dia de semana, não sei, escolhe um dia. Nós vamos fazer... O que você quer comer, meu filho? Dê a ele opção. O que você quer comer? Fala que a mamãe vai preparar para você com todo carinho. Ah, eu quero estrogonofe, eu quero batata frita, eu quero hambúrguer, eu quero, sei lá. Faz algo diferente. Naquele dia, deixa ele colocar, olha, hoje, gente, aqui em casa, nós vamos colocar, qual é a playlist de hoje? Faça o dia dos adolescentes mesmo, sabe? Se vista como adolescente. Hoje eu tô aqui, ó, com esse blazerzinho de um tailleur que eu tenho. Ah, eu não vou sentar à mesa com esse blazer, não. No dia do adolescente, vou colocar uma jaquetinha se tiver frio, vou vestir um jeans, vou ficar descalço, vou ficar com cara de adolescente. Se for preciso, se tiver possibilidade, decore. Parece que é bobeira, né? Ele vai perguntar assim, quem vai vir aqui? Você fala, é para você, meu amor. Porque você é especial para mim. Você é valioso. Você é meu presente. Você é minha herança. Você é tudo de mais belo que eu tenho. Faça isso. Ele vai se sentir, poxa, a minha mãe se importa comigo. Poxa, eu tô achando que eu sou importante mesmo. Bom dia, Thalita. Que bacana, alguém lembrou de mim. Traga, gente, hoje em dia isso acabou. Hoje em dia a gente tem visto muito celular, né? Mas traga jogos de tabuleiro para a mesa. Eu fiz isso outro dia com os meus filhos. Nós nos reunimos aqui em casa. Eu, meu esposo, os meus 2 filhos e as minhas 2 noras. Um já é casado, o outro solteiro. E nós fizemos isso. Não briguei com ninguém para o celular sair da mesa, vocês acreditam? Eu só fiz assim, eu tenho um grupo da família. Nós criamos esse grupo, porque às vezes eu quero falar um negócio com o Gustavo, a mesma coisa com o Leonardo, e aí a gente criou esse grupo. Aí eu coloquei, olha, papai e mamãe desejam fazer para vocês um dia diferente. Eu tenho que viver o que eu falo. Então estou falando o que eu vivo, o que eu vivi. Vamos proporcionar para vocês um dia diferente. E nesse dia, falei, depois eu falei assim, lembrando que nesse dia nós vamos dar um tempinho no celular e vamos fazer brincadeiras. Quem quiser, tragam prendas. Ai, foi tão bacana. O pessoal chegou, tivemos chocolate, tivemos outras prendas bacanas. Aí eu não briguei com ninguém para o celular sair da mesa. E o que vocês querem comer? Perguntei para eles. Ai, mãe, o que a senhora fizer tá bom. Nesse dia eu lembro que eu fiz uma lasanha muito gostosa.
Fiz uma salada só para despistar, que jovem não gosta muito não. E não era o dia também. Fiz um arrozinho, uma lasanha bem recheada, sobremesa. Quem não gosta de sorvete? E depois, vamos a brincar agora? Sabe quais foram os brinquedos que eu trouxe para a mesa? O banco imobiliário. Gente, eu vou terminar, eu vou chegar ao final dessa live, mas Deus está mandando eu trocar essa experiência com vocês. Sabe o banco imobiliário de quando eles eram pequenos? Eu trouxe para a mesa. Eu fui lá em cima no quarto do Léo. Eu tenho vários brinquedos lá. De quando eles eram pequenos, não joguei tudo fora. Eu trouxe para a mesa. A dama, ludo. Quem já brincou de ludo? Trouxemos o banco imobiliário. Eu tinha umas cartelinhas de bingo e trouxe. Lembra das prendas? E eu peguei, presenteei todo mundo. Coisas que eu tinha. E eu tenho certeza que esse dia ficou marcado na história deles, na memória afetiva deles. Você fazia isso quando eles eram adolescentes? Eu não fiz. Eu trabalhava muito fora. Talvez eu não tivesse entendimento. Tati, eu vou colocar depois uma foto nos stories para mostrar para você o que é, tá? Acabando a live eu vou postar lá para você ver uma foto. Às vezes tem outro nome aí, né? Então, talvez eu tivesse repetido tantos erros na adolescência deles. E passou. Mas será que se passou uma fase, está tudo perdido? Não. Não está tudo perdido. Foi um resgate. Resgate das memórias deles. E foi muito bom. Então fica aí para você. Bom dia, pastora Rose. Minha pastora linda, Deus abençoe. Aí, sai pro parque. É isso, nós marcamos, nós vamos fazer um piquenique. Piquenique, em vez de fazer o lanche aí na sua casa, vai para um parque, isso. Então foi assim o meu dia em família. É uma ideia para você copiar. Traga de volta. Resgate. E a gente falou tanta coisa. E eu fui descobrindo tantas coisas que eles faziam quando criança e escondiam de mim. E aí nós demos boas gargalhadas. Foi tão bom ver o Leonardo do lado do Gustavo, rindo, brincando. Ô, pastora Rose, muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer. E eu quero conversar com a senhora depois. Muita coisa para falar, para ouvir também. Gente, e aí na hora que eu estava preparando essa live, o Espírito Santo me trouxe um outro fato aqui. Às vezes a gente fala, meu filho está rebelde, não estou sabendo lidar, e a gente fala tantas palavras negativas, e as nossas palavras têm poder. As nossas palavras são como flechas. E a Bíblia nos ensina que nós temos que os nossos filhos são como flechas. Você tem lançado seus filhos? De que forma? De que forma que você tem liberado seus filhos para estarem em comunidade, na sociedade? E aí o Senhor me fez entender, e eu creio que tem o endereço certo, que muitos filhos se sentem esquecidos. Porque muitos filhos, quando estão entrando na adolescência, a mãe está tendo um outro filho. E eu coloquei assim, o filho esquecido quando nasce um bebê. E eu tenho certeza que Deus tem o endereço
para alguém aqui. Obrigada, pastora Rose, eu também amo a senhora. Eu amo a sua vida, a senhora é um presente de Deus. Né, Thalita? Pastora Rose é uma bênção. Gente, esse ponto é real e muito forte. E talvez tenha sido na sua casa, na sua família. Talvez você tenha tido um outro filho quando o seu filho já estava maiorzinho. E sem perceber, ele foi ficando de lado. Ah, mas ele tem que entender. O bebê precisa de cuidado. Ah, mas ele já está grandinho. Gente, não existe isso. Filho, qualquer idade, sempre precisa do colo. Filho de qualquer idade sempre precisa de carinho. E eu fui essa adolescente, essa jovem que teve um bebê em casa. Da minha mãe teve um bebê e você se sente até responsável por aquele bebê. Você tem que amadurecer talvez antes da fase, antes da época. E todo mundo acha que você tem que entender. De repente você não pode falar mais alto dentro de casa, de repente você vê aquele bebê tomando um lugar que você achava que era seu, de repente você vê um bebezinho, um neném, uma pessoinha desse tamaninho, chamando a atenção, atraindo a atenção de todo mundo, recebendo os presentes, você tendo que de repente dividir um quarto. Você, eu falo você, o adolescente, como é que é a cabeça desse adolescente para ele administrar tudo isso? Então é mais sério do que a gente pensa. Esse filho mais velho, ele pode se sentir trocado ou deixado de lado. Aqui em casa, os meus filhos têm uma diferença pequena entre um e outro. Mas eu vou falar o que eu fiz com o Leonardo e com o Gustavo. O Leonardo é o mais velho, depois veio o Gustavo. Eu sempre procurei dar mais atenção para o Leonardo quando o Gustavo nasceu, quando ele era bebê, porque o bebê, gente, ele quer estar limpo, de barriguinha cheia e dorme. Mas o que já está maiorzinho precisa de atenção. Precisa mais cuidado. Então, fazer um bebezinho, claro que a mãe tem que amamentar, tem que dar atenção, não é isso que eu estou dizendo. Mas o bebezinho, o neném que chega, outras pessoas podem te ajudar a pegar, a cuidar, a trocar, te dar esse amparo. Mas o mais velho, ele quer você, ele quer a mãe, ele quer se sentir amado, ele quer ser incluído nessa nova rotina e não excluído. Ele não quer comparação. Quantos filhos adolescentes às vezes passam por essa fase mais turbulenta por causa de comparação com seu irmão, comparação com outra pessoa, comparação com o filho da vizinha, comparação com o filho do pastor, comparação e comparação. E nessa comparação ele percebe que nunca ganha. Ele sempre está em desvantagem. Como é que você pode incluir, e mesmo que você tenha filhos com a idade parecida, tem dias que você tem que dar atenção para um. Lembra que eu falei do dia em família que a gente fez? Um dia maravilhoso? Foi com todo mundo. Mas já experimentou sair só com um? Dá um tempo especial para um. Você que quis ter mais de um filho, então você tem que aprender a dividir, a compartilhar os seus momentos. Saia com o filho. Mostre que ele é especial, que ele é importante, que ele tem um valor, o valor único, o valor precioso.
Reserve um dinheirinho para fazer algo diferente com um filho, se você tem mais de um. Sabe, gente, Deus tem me feito entender que essas lives temáticas, às vezes eu vou atingir uma pessoa. Às vezes não vai ser para a multidão. E eu vou ficar tão grata e tão feliz por entender, por entender não, por saber, porque eu já entendi isso. Por saber que uma pessoa foi alcançada. Ah, meu filho já cresceu. Ele deixou de ser seu filho. Meu filho já está casado. Ele deixou de ser seu filho. Não tem mais jeito. Tem sim. Tem. Outro dia o Leonardo veio para cá, o casado. Ele veio ajudar. O pai dele está fazendo um cômodo aqui fora. E aí, vou ler seu comentário aqui, amiga, que é muito sério. E aí ele chegou, ele não ia vir para almoçar, eu já tinha guardado as panelas, a comida, já estava lavando tudo. E eu tinha um cardápio bacana. Mas ele chegou e eu senti de perguntar: meu filho, tudo bem? Você quer almoçar? Não, mãe. Você já almoçou? Não. Mas você não almoçou? Você não quer almoçar? Não, não vou dar trabalho, não. Ele olhou, viu que já estava limpinho o fogão. Eu falei: meu filho, não é trabalho. O que você quer comer? Não, o que tiver. Eu falei: mas o que você quer comer? Aí ele falou: falou um prato ali, eu tinha como fazer. Eu falei: você me dá só mais 15 minutos e eu vou fazer para você. Ele ficou tão feliz com o gesto. É casado, tem a casa dele, a esposa dele cuida muito bem dele. Mas eu sou mãe dele. Talvez você que esteja ouvindo aqui se deu por perdido. Acha que está tudo acabado. Talvez o seu filho tomou um caminho diferente. Ainda tem tempo de resgatar. Ainda tem tempo de buscar. Ainda tem tempo de fazer, talvez, o abraço, de dar o abraço que você não deu. É meu jeito, irmã Valéria, porque eu não aprendi a abraçar, não aprendi a ser cuidada. Está na sua mão o poder de fazer diferente. Está nos seus gestos o poder de quebrar esse ciclo. E aí talvez o necessário não seja dizer para você: faça como fizeram com você. Faça como você foi ensinado a fazer. Não. Talvez a pergunta que você deva fazer a si mesmo é: como eu gostaria de ter sido tratada na minha adolescência? Como eu gostaria de ter sido cuidada? Mas era bobeira. Talvez um gesto vai deixar de ser bobeira. Talvez um quebra-gelo, sabe quando a gente vai fazer uma dinâmica, a gente fala sobre o quebra-gelo, de chegar e você, né? Talvez o gesto de chegar e dar um abraço. Gente, um abraço para mim é tudo. Eu amo o abraço. Eu creio que o abraço cura. Porque sem juízo de valor e sem falar, mas me fez muita falta. Hoje eu entendo. Hoje conversando com vocês, hoje tendo essas lives, esses bate-papos, eu vejo que Deus está me curando.
de coisas que eu nem lembrava, que eu achava que era bobeira. Mas o abraço me fez muita falta e acho que é por isso que hoje eu amo abraçar. É por isso que eu tenho a convicção de que o abraço cura. E quantas das vezes a gente abraça os outros de fora e os de dentro estão sem abraço. Ah, mas ele não gosta de abraço, meu filho, a minha filha não gosta de abraço. Podem até, não sei o quê, mas gostam. Quem não gosta de se sentir amado? Quem não gosta de ter um carinho, principalmente do pai e da mãe? Vamos quebrar ciclo? Vamos quebrar? A nossa amiga disse aí que muitos adolescentes não falam, né? Verbalmente assim, mas eles falam com gestos e falam de uma outra forma. Às vezes no final do culto, no final de uma célula, no final de um momento, eles pedem oração pela sua casa. Eles estão comunicando algo. Pai, mãe, líderes têm que ser pessoas de confiança. O seu filho tem que acreditar em você, tem que confiar em você. Se o seu filho vê você falando de todo mundo, ele vai falar, eu não posso confiar na minha mãe, porque ela também vai contar meus problemas para todo mundo. Então, quando chegar um bebê, para terminar esse tópico aqui, inclua seu filho, não precisa ser um bebê. Não faça acepção de filho, não faça comparação de filho, nem com outro filho seu, nem com ninguém. Eu coloquei aqui algumas afirmações que os seus filhos precisam ouvir. Outras palavras que precisam ser trocadas do nosso vocabulário. Você não vale para nada. Você é um imprestável. Te mandei fazer isso, você é um preguiçoso. Você já falou isso, irmã Valéria? Acho que sim. Mas eu aprendi a trocar. Thalita está falando que ótimo tema, podemos falar mais. Podemos sim, Thalita. E esse tema foi escolhido pela Maria Pastora, que me mandou na caixinha. Então, você que quer abordar algum tema, manda para mim, a gente vai trazer. Vamos trocar essas palavras negativas? Você não vai dar em nada. Vamos falar assim, olha, eu vejo você. Tem filho que se sente invisível, entra e sai, fala, pede. Ninguém dá ouvido para ele, ele se sente invisível em casa. Vamos falar para ele, eu vejo você. Eu contemplo a sua dor. Eu imagino que essa fase não esteja sendo fácil. Talvez o seu filho tenha estudado muito. E aí, olha, justamente o que eu ia falar aqui, esse comentário, eu vou ler para vocês, porque vai ficar gravado para vocês saberem. Talvez o seu filho tenha estudado, mas esteja passando por tanta coisa na mente que ele não assimilou o estudo, que lá depois ele tirou nota ruim. Você tem que falar, olha, eu vejo o seu esforço, eu entendo. Meu filho tirou nota ruim na sala, chamaram ele de burro e ele começou a achar que era. Conversei com ele e comecei a declarar que ele tem a mente de Cristo, sabedoria divina. Hoje ele repete isso. Ele mesmo fala, eu tenho a mente de Cristo, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria. Ele me viu declarar e tomou posse. É isso. Declare sobre o seu filho. Ensine ele a declarar. Nós temos isso. Olha, essa casa é abençoada. Meus filhos são bênção. Irmã Valéria, mas meu filho está me dando um trabalho. Profetiza sobre ele. Até ele mesmo começar a profetizar. Eu vejo você.
Eu sei que você está passando por uma fase difícil, um momento ruim, mas eu estou aqui. Eu vejo a sua dor. Eu entendo. Talvez você nem concorde, mas diga para ele, eu vejo você. Você não está invisível aqui, não. Sabe uma palavrinha tão simples? Diga para ele, você é importante para mim. Eu te amo, meu filho. Talvez ele não vai retribuir com eu também te amo, mãe. Aquilo vai ficar. Você é importante para mim. Quando outras pessoas falarem, você não vale nada, ele vai saber. Posso não valer nada para ele, mas para minha mãe eu sou importante. Que o seu filho possa ter sabedoria, consciência, a palavra, de que ele tem para onde voltar. Eu tenho um lar que me ama. Eu tenho pessoas dentro daquela casa que me amam. Eu também falo isso com os meus filhos. Eu sou mais feliz por ter vocês na minha vida. Porque se fosse só eu e meu esposo, se fosse só eu estava muito bem resolvida, eu sou feliz. Não é que eu não seria feliz se eu não tivesse os meus filhos, mas fala para eles, vocês são motivo ainda mais da minha alegria completa. Eu sou mais feliz por ter você. Eu mando mensagem no WhatsApp para os meus filhos e eu digo, bom dia, meu filho amado, você é um presente de Deus. Aí eu falo o restante. Aí eu vou variando. Oi, filhão, lindeza da mamãe. Eles podem nem falar com você, mas garanto que eles ficaram felizes. Outra frase que eu coloquei aqui. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Eu amo você, meu filho, com todas as suas limitações. Você é muito especial. Olha, e para não ficar muito extenso, conte para ele que ele é um milagre. Conte para o seu filho, olha o testemunho dessa nossa amiga. Ela teve 3 abortos antes de ter o filho. E ela conta para ele que ele é o milagre dela. Eu falo para os meus filhos, eu conto para os meus filhos a minha história. Vocês são os presentes que Deus me deu porque eu não podia ter. Para terminar, depois eu vou passar rapidinho aqui, gente. Para a gente terminar, para não ficar muito extenso. E depois, se vocês quiserem, a gente pode abordar mais coisas sobre isso. É só deixar para mim, na hora que a live ficar salva, para eu entender que vocês gostaram, vocês deixam lá um comentário, falam alguma coisa para eu entender. Então, ferramentas práticas para o dia a dia, a gente já falou muito sobre isso, eu vou só pontuar aqui rapidamente. Comunicação respeitosa, não apenas fale, mas ouça. Ouça o que ele tem a dizer. Rotina com responsabilidade. Os filhos também têm que ter responsabilidade. Tem que ter rotina de ajudar. Outro dia o Léo virou para mim e falou assim, mãe, eles estavam brincando, ele e Eduardo, o casado, aí falou, mãe, a senhora é culpada. Eu falei, de quê? Ele falou assim, eu fui ajudar a Eduarda lá na casa e ela me colocou para lavar banheiro. Aí ela brincou aí. Quem mandou? Sua mãe me contou que você lava o banheiro muito bem. Por quê? Porque eles lá tinham funções, eles lavavam banheiro em casa. Eles tinham função dentro de casa. Coloque para eles. Tem todos os direitos, mas também tem as obrigações. Ensine os seus filhos a serem responsáveis. Limites com amor. Grito. Se você gritar, não quer dizer que você vai ser ouvida. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme nas suas convicções,
Mas para ser firme, não precisa ser exaltada. Alto demais. Ore e converse. Só orar. Valéria, você quer dizer que a oração não consegue mudar tudo? A oração muda. Muda destino, como a pastora Rose fala. Mas a Bíblia nos ensina a vigiar e orar. Tem que ter alguma coisa junto. E talvez a oração que você tenha que fazer não é só para o seu filho, não. Talvez a oração, maior parte é nossa. Para Deus nos ensinar como ganhar o coração dos nossos filhos. Às vezes o maior errado nessa história não é o filho, não. Eu estou falando isso como mãe apaixonada pelos filhos. Talvez o maior vilão dessa história toda é você, sou eu, somos nós. Os dois pilares, oração e conversa. E para finalizar, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Se você está tendo dificuldades, passando por desafios com seu filho adolescente, ainda dá tempo. Deus pode restaurar qualquer relação. Eu acredito que Deus restaura família, restaura casamento, restaura criança. Deus restaura a mente. Deus restaura. Deus restaura. Ore pela sua família. Ore por você. Peça a Deus sabedoria e estratégia para saber lidar. E eu quero deixar essa frase para você. Educar é um ato de amor firme. Um lar com limites é um lar com direção. Amém? Vamos orar? Amado Deus, falamos aqui do teu amor, conversamos, tivemos essa roda de bate-papo, de conversas, e hoje nós falamos sobre os nossos filhos adolescentes. Jesus, como às vezes é difícil lidar com essa fase, ou melhor, em todas as fases, nós temos desafios, mas parece que essa é mais difícil. E eu oro aqui por pessoas que estão com seus filhos bebês, que ainda não enfrentaram, não passaram por essa fase. Eu oro por pessoas que já passaram dessa fase e hoje se sentem culpadas por não terem administrado bem. Eu oro por pessoas que estão talvez no olho do furacão, passando, Jesus, por essa fase. Algumas com os filhos mais tranquilos, tudo sob controle, mas talvez por pais e mães descontrolados, por filhos descontrolados, por uma família que está entrando em disfunção. Hein? Senhor, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que coloca tudo em ordem. Eu te peço, Senhor, dê estratégia, dê sabedoria do alto. Senhor, a sabedoria que o Senhor dá, a gente não acha em livro. Não, a sabedoria do alto vem purinha do Senhor. É claro que o Senhor prepara esses momentos para que nós possamos aprender uns com os outros. Senhor, mas para cada um uma estratégia diferente. E não é para cada mãe uma estratégia diferente, não. Na verdade, é para cada filho. Porque se uma mãe tiver 10 filhos, ela precisa de, no mínimo, 10 estratégias. Porque cada filho é único. Cada filho tem um jeito. E nós precisamos entender isso. Jesus, fique conosco. Nos dê um sinal, Senhor. Nos dê testemunhos. Porque aonde chega a tua palavra, chega a transformação de vida. Transformação na minha vida. Transformação na vida de quem está assistindo. Pai, eu te peço, Jesus, que o Senhor nos dê estratégia, sabedoria do céu e que nós possamos estar aqui umas pelas outras. Senhor, como diz em Malaquias, que os corações dos filhos possam ser voltados aos corações dos pais e dos pais aos filhos. Que nós possamos nos comunicar melhor. Senhor, que nós possamos interagir melhor. Que nós possamos ter um ambiente de paz e alegria.
Senhor, dê a essa mãe e esse pai estratégias do céu, sabedoria para lidar com esse filho. E dê mais amor a esse filho também, quebrando os corações, meu Pai. Senhor, tira toda a rebeldia. Vai cortando, vai quebrando, vai dando livramento. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém. Glórias a Deus. Deus é fiel e poderoso. Deus é maravilhoso. Essa live falou com você? Mexeu com você? Então, mais uma vez, eu vou pedir para você para compartilhar, para mandar para mais pessoas. Foi um prazer estar com vocês aqui. Hoje eu vou terminar mandando um beijo. Beijo para Thalita, que está conosco, para Dani, para a missionária Josiara. Oi, Glaucia. A Glaucia tem live conosco também. Deus abençoe. Para Maria Santos, para Ana Cristina, para Patrícia de Paula, para Iraci, para Ritinha, para Maria Cândida, para Mileide, para Bárbara, para Josefa e para Celeste. São as pessoas que terminaram comigo essa live. Deus abençoe vocês. Que você tenha um final de semana extraordinário. Olha, falou com você? Teve testemunho? Que bom, que bom. Quando a gente chora na presença de Deus ouvindo a palavra, amiga, é porque está fazendo efeito, né? Está fazendo efeito na nossa alma. E eu quero te pedir, deixa lá nos comentários, eu vou deixar salva agora, deixa lá nos comentários, mande para mais alguém. Deus vai te direcionar. E depois você me conta um testemunho, manda para mim um testemunho, eu vou repostar. E aí pode ficar tranquila que no testemunho eu corto o nomezinho, eu não deixo evidência de que foi você, porque é no particular. Mas eu gostaria de saber. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. A paz do Senhor.